Olá, meu nome é Iramaia Hanai Galerani, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, pós-graduada em impactos da violência na saúde e mestra em saúde mental e atenção psicossocial. Hoje eu vim dialogar com vocês sobre a erotização de crianças e adolescentes. Bom, nós sabemos que as redes sociais e a mídia estimulam uma superexposição das crianças e adolescentes, e isso engloba seu corpo, sua privacidade e a individualidade de cada um. Temos a exposição de corpos de crianças e adolescentes em que ocorre uma sexualização precoce, ou seja, uma ação que ocorre de fora para dentro, no sentido de adultizar as crianças e expor a comportamentos que não condizem com a sua idade. A exemplo de incentivar o namoro entre crianças. Essa é uma relação que deve ser mantida apenas entre adultos. E quando esses atos, eles vão produzir um prazer, uma sensação erótica, ou seja, quando há uma adultização da criança e isso produz prazer e sensações eróticas, nós estamos falando de erotização. Bem, tem efeitos no psiquismo a essas situações. Estamos falando de uma sociedade, bem dizer, que coloca a criança e o adolescente numa situação de objeto, de satisfação, de controle, e ainda não percebemos as suas reais necessidades e desejos. As crianças, elas podem não ter maturidade emocional para lidar com determinadas situações, determinados conteúdos, para lidar, por exemplo, com a desaprovação alheia. Inclusive, eles podem ter uma expectativa de como serão vistos por nós, e isso pode gerar uma frustração a depender da nossa resposta, ou pode gerar um sofrimento psíquico. Buscar entrar nessa lógica, que tem a ver com o ideal de imagem, de consumo, pode provocar danos ao seu desenvolvimento, baixa autoestima, inclusive violências autoprovocadas. Quando ocorre a erotização infantil, ocorre um atravessamento, ou seja, um rompimento de limites no que se refere ao desenvolvimento esperado, expondo a criança e o adolescente a situações que não têm preparo para entender ou para lidar. Importa dizer que quando voltamos, por exemplo, né, ao caso do namoro, por ainda não entenderem completamente as situações em que estão vivenciando, elas podem ser surpreendidas por sentimentos, sensações, excitações com as quais não sabem lidar, não sabem nomear, e isso pode provocar intensa ansiedade, medo, raiva, entre outras sensações e sentimentos. Pode gerar impactos ao seu desenvolvimento psicológico, gerar sofrimentos, inclusive ocasionando prejuízos ao estabelecimento e manutenção de relações saudáveis consigo e com o mundo. A erotização infantil é trazida por instituições de proteção como uma das principais causas da violência sexual contra crianças. Para combater, nós precisamos identificar, nomear e saber agir. Temos uma importante lei, que é a 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência. Essa legislação vai caracterizar, vai definir a violência sexual como qualquer conduta que vai constranger a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, inclusive exposição de seu corpo em foto ou vídeo, seja por meio eletrônico ou não. A violência sexual, ela está subdividida em abuso sexual, exploração sexual comercial e tráfico de pessoas. Devemos ficar atentas e atentos a tudo que expõe a criança de forma sexualizada ou que ultrapassa os limites de seu desenvolvimento. Perceber os comportamentos da criança, no sentido de saber se é uma coisa que é digna de curiosidade, de querer saber mais, se aquilo faz parte do desenvolvimento da criança ou adolescente, se ela gostaria de saber mais, por exemplo, em relação às diferenças anatômicas, se ela gostaria de entender para que servem os genitais, ou outra situação é justamente forçar atos sexuais, ter comportamentos que não condizem com a idade, se masturbar de maneira compulsiva. Então, é importante sabermos as diferenças comportamentais para identificar sinais e sintomas de violências.
Caso tenhamos dúvidas a esse respeito, é sempre importante consultar um profissional que trabalhe na área e possa realizar as devidas orientações. Então, devemos ficar atentas às mudanças no comportamento, manifestações sexuais impróprias para a idade, quando a criança fica nervosa, por exemplo, quando alguém se aproxima, tem reações desproporcionais a determinadas situações, uma agressividade exacerbada, e sempre nos colocarmos de forma empática e com a escuta aberta, atenta e livre de julgamentos. Bem, qual seria o papel da escola na proteção de crianças e adolescentes? A escola, ela vai ter um papel preponderante justamente porque ela faz parte do cotidiano das crianças, adolescentes e as suas famílias. A escola pode trabalhar no sentido de compartilhar informações sobre cuidados em relação ao corpo, higiene íntima, sobre autocuidado, respeito a si e ao outro e identificação daquilo que necessita de proteção. Realizar uma psicoeducação em violência para que as crianças e adolescentes saibam identificar situações que caracterizam violência e saibam como pedir ajuda. Importa dizer ainda que a educação sexual na escola não estimula a erotização, mas favorece a proteção justamente porque informação é uma forma de proteção. Educadoras e educadores precisam estar preparados para abordar o tema com alunos, acolher pais, receber uma revelação espontânea de situações de violência, de modo a não revitimizar as crianças e adolescentes. Atitudes que se organizam no cotidiano a partir de uma abertura para a escuta e para o diálogo. Se eu não tenho preparo para lidar com uma situação, eu posso ter atitudes que não sejam éticas, acolhedoras e protetivas de fato. Vale então sempre buscarmos uma supervisão, troca entre pares, estudos de caso, psicoterapia, planejar os nossos atendimentos, articular as ações em rede, identificar e saber informar, inclusive, os direitos das crianças e adolescentes e saber como notificar e comunicar as situações de violência. Assim, o nosso trabalho ele pode apresentar uma qualidade necessária. Nós ajudamos na proteção de crianças e adolescentes justamente quando conseguimos nos conectar com a realidade dessas pessoas. Devemos permitir que a infância seja vivida em sua plenitude, respeitando o estágio de desenvolvimento e a necessidade de proteção de crianças e adolescentes. Sejamos agentes de transformação social. Um abraço.